Bom dia, ilustres, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como foi que eu fiz as ilustrações do livro Cheiros. O livro Cheiros foi escrito pela Célia Cris Silva e publicado pela editora Insight. Aqui eu tô mostrando a capa. Deixa eu dar um oi aí para Camila, que chegou aí. Outros nomes eu não sei exatamente, Luciana, Jana, Ilustrações. Quero agradecer que vocês estão aí. Então eu vou mostrar hoje sobre o livro Cheiros, como foi que eu fiz. Aqui eu tenho a capa do livro. Note que nessa ilustração aqui, ó, eu uso bastante texturas. E é isso que eu vou ensinar no workshop de sábado. Eu deixei esse espaço aqui vazio. Só tem o menino aqui e como que eu vou dizer isso aqui? Essas linhas em que eu quero mostrar os cheiros. E olha só como foi que o designer fez. Ele colocou também uma fonte que lembra cheiros e dá direitinho aqui, ó, encaixa direitinho com o menino. Então, quando vocês forem fazer uma ilustração, sempre é importante deixar espaço para o texto que vai ter nela. Essa aqui é a parte de trás, que são cheiros que ele tá sentindo. Então, de comida, de morango, de bombom, de animais, de natureza. Então, são vários tipos de cheiro que eu coloquei para colocar aqui na contracapa. Onde também no meio vai o texto, né? Aqui a gente até mudou, ó, tá vendo? Foi preciso tirar esse daqui para colocar, porque isso aqui às vezes é decidido depois. Então, o designer às vezes toma essa liberdade porque é importante, né, que tenha um espaço para escrever alguma coisinha, o que a gente chama de teaser. Isso pode acontecer muitas vezes. Quanto mais você se prevenir de que isso aconteça, melhor. Aqui, o designer usou a textura que eu fiz aqui na frente, só mudou de cor. E fez isso daqui como uma contracapa, uma estampa. Aqui ele repetiu, e olha que interessante que ele fez. Ele pegou a linha do menino, que eu desenhei aqui, e colocou a textura no fundo. Esses detalhes aqui são coisas muito interessantes que enriquecem muito o livro. A dedicatória, né, da autora. Aqui, um prefácio. E aqui, a primeira ilustração. Um desafio que eu tinha nesse livro aqui, de ilustração, é que a autora pediu que o menino estivesse sempre de olhos fechados. Eu não vou contar aqui por quê, nem vou mostrar o final da história, porque senão estraga. A melhor coisa é a surpresa no final. Então, eu tive que pensar em vários momentos em que o menino estava de olho fechado. A primeira ilustração que eu fiz para mostrar para a autora foi essa daqui. O menino chorando, a mãe vindo pegar ele. Aqui eu usei um papel, colagem, fiz uns brinquedos. Aí, nós conversamos e ela pensou, puxa, mas por que a gente não coloca ele de um outro jeito, um pouco mais sereno, né? E foi isso que eu fiz. Eu fiz essa outra ilustração, ó, aqui, ó. A ilustração do menino no bercinho e a mãe indo pegar ele. Aqui atrás eu também fiz colagem. E aqui tem o cachorrinho, pequenininho, filhotinho ainda. Depois, fiz a ilustração dele com o pai também. E aqui tem a ilustração e o livro. Aqui eu usei tecido, o cachorrinho também pequenininho ainda, o menino no colo do pai, tranquilo. O livro está sempre falando, a autora sempre fala sobre os cheiros que ele sentia. Então, eu procurei colocar ilustrações que tivessem a ver com os cheiros que ele sentia. Por exemplo, sopa de mandioquinha, também cheiro de pimentão, então eu desenhei os pimentões aqui. Essa cena aqui foi bem complicada desenhar, porque tá falando de quando a avó faleceu, e eu tinha até colocado uma menina aqui chorando, mas aí ela tava chamando muito atenção, então eu deixei só o menino, uma outra menina, e as outras pessoas, como não eram tão relevantes na cena, eu não desenhei a face. Aqui, ela conta a história de um menino, né, que é o Berto, que forçou ele a tomar vinagre, isso tem a ver com a história também. E aqui eu fiz a ilustração um pouco mais escura para mostrar um pouco mais essa sensação de que alguma coisa não tão boa estava acontecendo, e aqui mais claro, né? Achei muito interessante esses detalhes aqui que o designer colocou do cheirinho nas páginas, ó.
copiando o que eu fiz na capa, gostei muito. Aqui ele tá falando da Dona Marieta, que vinha da feira, e a autora me falou, eu queria que você fizesse uma pessoa assim, com aquele vestidão, uma pessoa africana, com raízes afrodescendentes. E nessa época, esse livro aqui, ele estava sendo feito quando eu estava na Suécia. Eu morei um tempo na Suécia. E eu fiz lá essas ilustrações. E lá tinha muitas africanas, inclusive algumas pessoas que eu cheguei a conhecer na igreja que eu frequentava lá. E elas andavam com esses vestidões, o cabelo grande, assim, às vezes até de turbante. Então eu me inspirei nelas para fazer essa ilustração aqui. Aqui eu fiz o irmão dele chegando, né? E o cachorrinho, note que já tá um pouco maior. Por quê? Porque o cachorro também cresceu. Isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Quando forem fazer uma história que tem uma linha do tempo, podem colocar personagens que são pequenos no começo e depois eles vão crescendo também, personagens secundários. É bem legal essa ideia. Ela também fala na vizinha Terumi, que tinha cheiro de gengibre. E eu também pesquisei sobre a roupa, como eu ia fazer. Aqui é tecido, aqui é papel. A madrinha dele, madrinha Maria, fazia bala de coco, que aliás é uma delícia. Coloquei aqui, esse tecido aqui é recorrente, alguns livros meus. Eu gosto de usar coisas que se entrelaçam entre um livro e outro. E a roupa dela também pesquisei como fazer, na ideia que ele tinha. Fiz a caixinha aqui transparente com as balinhas dentro. E ele sentindo o cheirinho, mais uma vez, de olhos fechados. Aqui também ele estava brincando com a Clara. E aqui nós pensamos, como que eu vou colocar? Aí a minha ideia foi colocar ele brincando de cabra cega e ela escondida aqui atrás da moita. Isso aqui tem uma brincadeira também, porque ela tá escondida, mas não tá muito, né? Mas só quem tiver o livro vai entender. Eu não sei se a editora ainda tem algum exemplar, porque eu acho que já esgotou. Aqui, nessa ilustração, quero mostrar uma coisa que eu fiz. É que eu quis usar linhas. Então, eu fiz o fundo e depois eu fiz com linhas. Aqui, não sei se dá pra ver. Eu colei todas essas linhas para dar aquela sensação de que a ovelha estaria toda enrolada na própria lã dela. Essa era a minha intenção. E aqui, nessa outra também, deixa eu puxar isso aqui para cá, a luz, mexi na luz. Aqui também eu coloquei linhas. A ideia aqui não é fazer uma coisa perfeita, mas dar aquela sensação. Por isso que as árvores estão dessa forma. Aqui são papéis coloridos. E eu fiz a parte frontal, aqui fiz a estrada vista de cima. Mas ao mesmo tempo as coisas estão meio inclinadas, então é para dar aquela sensação de viagem. Aqui é uma ilustração dupla e cada uma delas tem a ver com alguma coisa que a autora falou sobre cheiros. Eu fiz também aqui o galo e a galinha com uma história adicional que ela não fala, mas que a gente pode colocar. Isso aqui também é tecido. E aqui eu coloquei letrinhas. Eu sempre coloco letrinhas nas minhas ilustrações. Uma coisa que eu costumo fazer é escrever alguma coisa aqui. Então, se vocês observarem e procurarem as letrinhas que são iguais, vão ler algo que eu escrevi aqui nessa parte. Aqui também tá falando o cheiro de plástico e álcool, plástico e cera. Uma brincadeira com um cheiro, né? Meu rei, que é uma expressão que se usa em alguns lugares. E essa daqui foi uma das que eu mais gostei de fazer, essa ilustração. Eu vou até pegar ela aqui para comentar algumas coisas. Então, ela tá falando aqui sobre pessoas que têm cheiros bons e cheiros ruins, né? E a ideia era mostrar pessoas que estão ainda e que já se foram. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma foto em sépia, para parecer uma foto antiga, de uma pessoa assim, com uma fisionomia tranquila, uma pessoa que, olhando dessa forma assim, parece um pouco mais convencida, para dar essa sensação de que era uma pessoa que talvez ele não tivesse um cheiro tão bom pro Pedro. A avó, em destaque, aqui, que era uma pessoa muito importante para ele. Aqui uma outra pessoa com uma moldura um pouquinho mais antiga, e essa aqui em preto e branco. E essa daqui, o que eu pensei?
Antigamente era muito difícil tirar foto. Então, quando tirava, se a pessoa tivesse piscado, já era. Não tinha como hoje que você faz 10 fotos, depois escolhe uma. Era uma só, às vezes, em cada 10 anos. Então, a minha brincadeira foi, na hora que foi tirar, ela se assustou com o ratinho e o fotógrafo tirou e ficou assim para a eternidade. Essa foi a ideia que eu tive de colocar aqui. E aqui, ó, queria fazer uma observação sobre essa ilustração. Aqui também, ela tá de lenço porque, em teoria, é uma pessoa que já se foi. Essa era a ideia também, porque a gente discutiu bastante. É muito bom quando você conversa com o autor, porque você vê o que ele tem de interesse ou não na ilustração. E ela queria transmitir essa mensagem. Aí, o menino tá aqui, né? Aí eu tinha feito um pouco diferente, mas a gente decidiu depois colocar o menino. Foi o designer que colocou ele aqui, embora na minha ilustração não tivesse. Eu coloquei um cachorrinho, como se fosse um cachorro que ele já tivesse tido antes e pelo qual ele tinha muito amor. Então, muita gente tem hoje muito carinho pelos seus animais, então foi essa a minha intenção, mostrar isso aqui. E aqui, a ideia da autora foi com que a ilustração ficasse um pouco mais escura, para ir mostrando já o que vai acontecer na última página do livro, que eu não vou mostrar aqui para não estragar, para não dar spoiler. Mas ele já transformou a ilustração, ó, um pouco mais escura, né? E colocou os cheiros em cima. Veja como o trabalho de um bom designer é importante. E aí ele deixou um pouco mais esse ar assim de que está se apagando, né? Eu vou pular aqui a última página para não contar tudo. E aqui tem a Célia, que escreveu a minha biografia. Eu gosto sempre de colocar essa princesinha. Agora eu tô mudando, porque agora que eu fiz o livro da Ana Zelda, o designer falou, talvez seja bom você colocar a tua foto, porque senão fica muito referente só àquele livro. Mas é uma coisa que eu gostava de fazer. Não é porque eu sou uma princesinha, mas é porque representa os contos de fadas. E aí, como eu tinha essa ilustração, a autora pediu que eu fizesse uma dela também. Então, se vocês tiverem dúvidas aí, me escrevam. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né? A Márcia, André, aqui Art Captor. Tem os nomes do pessoal, mas eu não sei, quer dizer, tem o nome do perfil, mas não tem o nome das pessoas. Workshop, vejo vocês no sábado. Muito obrigada, até mais, gente. Uma ilustrada semana, ou melhor, um ilustrado final de semana para vocês. Beijo!